compreender aqui, ó, a imagem de um neurônio. Então, o neurônio ele é composto o quê? Por detritos, certo? E aqui toda uma estrutura, tem vários nomes aqui, né? Célula de Ishima, né? Aqui o axônio, que é esse prolongamento que liga o detrito até os seus bótons terminais aqui, sua região terminal, vamos dizer assim, certo? Então, essa região terminal que chamamos de células pré-sinápticas, certo? Que é essa estrutura todinha aqui, células pré-sinápticas, enquanto outro lado onde vai se propagar o potencial de ação se chama células pós-sinápticas, certo? A transmissão do impulso nervoso entre dois nervos ou entre um nervo e um afetor, como o músculo, por exemplo, é feito através de estruturas denominadas sinapses. Em toda sinapse existe uma junção da parte terminal de um axônio, de uma célula pré-sináptica, com os detritos ou a soma de uma célula pós-sináptica. A transmissão de uma pré para uma pós-sináptica é feita através de um mediador químico ou através de contato elétrico, certo? Então, pode estar relacionado aqui essa parte terminal com outros detritos, certo? Ou com a soma de nervos, né? Ou qualquer outra coisa que possa fazer essa conexão, certo? Entre as células de modo geral, tá? Importante destacar é que existem dois tipos de sinapses, vamos dizer principais, certo? Que são as sinapses químicas e as sinapses elétricas, certo? Vamos já ver aqui. Funcionamento. Nas sinapses elétricas, o impulso que chega é rapidamente transmitido à fibra pós-sináptica com um mínimo período de latência. O que eu posso confirmar a vocês que essa propagação de natureza elétrica, que no caso, por intermédio de sinapses elétricas, ela tem o menor tempo possível de propagação, enquanto a de natureza química, ela tem um certo tempo para que ela possa se desenvolver. Claro que em comparação, ambos os tempos, né, de processo sináptico, certo? São muito pequenos, em torno de milissegundos, certo? Então, em ambas as situações, em ambas as sinapses, ocorre, né, em um tempo muito pequeno, tá, pessoal? Mas para efeito de comparação, a sinapse elétrica é muito mais rápida, certo? Ela é muito mais encontrada ali na estrutura do coração, no sistema cardiorrespiratório como todo, né? Em alguns músculos, certo? Então a propagação, essas sinapses elétricas, elas são muito mais encontradas nessa região, enquanto em outras regiões são muito mais encontradas sinapses de natureza química, certo? Nas sinapses, onde a mediação do impulso é através da liberação de uma substância química, há sempre uma latência maior para o aparecimento do pulso pós-sináptico, certo? A gente vai já ver isso. A substância liberada pela vesícula, que é o mediador químico, então grave muito bem esse nome, vesícula, que é o mediador químico, que é capaz de transmitir o impulso, chama-se geralmente de neurotransmissor. A natureza do neurotransmissor determina se o impulso chega na fibra pré-sináptica, vai passar ou se vai ser bloqueado. Então, concernente as sinapses químicas, existem dois processos aí, que são as sinapses inibitórias e as sinapses excitatórias, certo? De alguma forma, essa estrutura química que vai de um ponto a outro, de região pré-sináptica para a região pós-sináptica, ela pode excitar a propagação do potencial de ação ou então pode inibir a propagação do potencial de ação. Então vai depender muito
os comandos, né, que o próprio sistema nervoso, de maneira geral, possa atribuir para acontecer uma coisa ou outra, certo? Existem vários exemplos aí que a gente pode pensar em quando é que ocorre uma sinapse inibitória e quando ocorre uma sinapse excitatória. Então vamos aqui para mais detalhes. Isso aqui eu retirei do livro, tá? Livro do Ibrahim Eineini, certo? Para maior compreensão. Na sinapse excitatória, o PA, que é o potencial de ação, chega na extremidade da pré-sináptica, região pré-sináptica, e libera o neurotransmissor das vesículas, tornando-as as regiões de contatos permeáveis, principalmente ao sódio. Então vejam, só uma questão de comparação. Essa região aqui é chamada de região de sinapse, desculpa pessoal, fenda sináptica, tá? Essa região aqui é chamada de fenda sináptica, que é um espaço entre uma região pré-sináptica e uma região pós-sináptica, certo? Das células ali existentes. Então veja, no potencial elétrico, porque eu não coloquei a imagem aqui, tá? Não existe essas vesículas que estão aqui, certo? Não existe. Então o potencial de ação ele passa direto de uma região pré-sináptica para uma região pós-sináptica. Tudo bem? Ele passa sem o processo de neurotransmissão. E como eu já falei para vocês, é um processo bem mais rápido em comparação ao processo, às sinapses químicas, que é esse caso aqui. Agora, o que acontece com as sinapses químicas, né? Veja, aqui nós temos região pré-sináptica e nós temos aqui um potencial de ação chegando. E ele está chegando às vesículas, que elas estão carregadas de neurotransmissores, que são substâncias que vai ativar algumas ações, que vai ativar alguns mecanismos, certo? Sobre a membrana ali existente. Quais são esses mecanismos que os neurotransmissores ativam? Nesse caso aqui, no caso das sinapses excitatórias, quando o potencial de ação chega na vesícula, a vesícula libera os neurotransmissores, que são as substâncias que vão até a região pós-sináptica, e estimula os canais, os poros, entre outras entradas de sódio positivo. Ou seja, esse sódio positivo ele entra muito facilmente nessa região pós-sináptica. Então, o que acontece? Novamente, esse potencial de ação ele vem de uma região qualquer, por um estímulo qualquer, e chega aqui na vesícula, certo? Veja, ele chega aqui e provoca o estímulo sobre as vesículas. Então, aqui ele para, tá? Ele para, no caso, potencial de ação, esse potencial de ação ele para aqui e ele, no caso, ele atinge o seu objetivo, que é ativar as vesículas de uma forma a liberar neurotransmissores que possam estimular os canais, os poros para a entrada de sódio, beleza? Quando esse sódio entra na região pós-sináptica, o sódio ele polariza novamente, ó. Ele vai fazer todo o processo de despolarização, polarização invertida, né? Que é o que está aqui, uma polarização invertida. E depois ele vai se propagar. Todo o sódio vai se propagar, que no caso configura justamente a propagação de um novo potencial de ação, mas que tem, no geral, tem um objetivo, né? Vamos supor que é para avisar o sistema que está acontecendo, que vai acontecer alguma coisa, ou que está acontecendo ferimento, ou qualquer outra situação dentro do organismo. Então a propagação do sódio ele vai continuar aqui da mesma forma como a gente já falou lá da célula.
Então, todo o processo de despolarização, polarização invertida e repolarização acontece novamente por conta da entrada de sódio. Tudo bem? Nas sinapses inibitórias, o processo é semelhante, mas os neurotransmissores liberados aumentam a permeabilidade aos íons potássio+, especialmente ao íon cloro negativo, que penetra na membrana pós-sináptica, provocando uma hiperpolarização. Nesse caso aqui, ó, a hiperpolarização torna-se as células, no caso essa região pós-sináptica, é com um potencial negativo muito maior, muito mais intenso, certo? O interior fica mais negativo e o exterior fica mais positivo, certo? Porque existe aquele processo também, por mais que os potássios eles entram na célula, mas ele tem uma facilidade de ser extraído dela, certo? De ser expulso dela. Então, de alguma forma, fica uma concentração muito maior de íons negativos nessa região pós-sináptica, certo? Pode ser um detrito, pode ser um conjunto de fibras, de nervos ali, certo? Que de alguma maneira está recebendo esses cloros e ampliando aí, no caso, o potencial dentro das células que estão formando ali essa região pós-sináptica, tudo bem? Então esse processo de hiperpolarização impede a continuação do potencial de ação, certo? Por mais que substâncias aqui, né, sejam liberadas, certo? As substâncias elas vão ser liberadas para que esse potencial de ação seja bloqueado, ou até mesmo provoca maior entrada de íons negativos dentro da célula, fazendo com que esse potencial de ação não exista mais no caso na região pós-sináptica. Tudo bem? Então são situações que podem acontecer e vai depender da ação do corpo, né? Mas ontem, na verdade, eu estava lendo alguns exemplos de sinapses inibitórias, né? Que, por exemplo, um exemplo de sinapses excitatórias é quando a gente leva, por exemplo, a gente está aqui distraído e leva, sei lá, uma espetada, por exemplo. Vamos pensar que tem um alfinete aqui na mesa, aí eu levo uma espetada, né? E eu retiro logo a minha mão. Então, esse é um exemplo de sinapse excitatória, certo? Que imediatamente esse estímulo, né, esse impulso nervoso, ele vai ter como objetivo a retirada imediata da minha mão. Isso está relacionado lá com os reflexos, né, que aparentemente a gente possa ter com essa situação. Mas, por exemplo, essa espetada, vamos dizer assim, com alfinete, é diferente da espetada de uma injeção, onde a gente já sabe que vai, né, que a gente vai receber essa espetada, dessa injeção, né? Então, nesse momento é que a gente sabe que a gente vai levar uma injeção, é liberado sinapses inibitórias, certo? Onde ela tem o objetivo de fazer com que a gente tenha a informação de que a gente tem que ficar parado ali, a gente não tem que se retirar, certo? Então, sinapses inibitórias estão sendo lançadas na tentativa de a gente permanecer ali e aguentar aquela dor, certo? Que de alguma maneira foram recebidas por células receptoras ali, por substâncias receptoras ali, né? Que de alguma maneira recebeu a informação de que naquela região está sendo, né? Está havendo alguma espécie de perfuração, alguma coisa, e essa informação se propaga para o cérebro e novamente as ações acontecem ali de maneira inibitória, certo?